Boa noite a todos. Paz do Mestre Deus. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. Nós todos somos de Itaipava, Grupo Espírita de Zé de Menezes. E com muita honra que estamos aqui, tentando levar para vocês um pouco que a gente pesquisou, estudou. E dentro desse processo que a Laura falou, que a reencarnação, desde o momento que Kardec estipulou ela como um dogma, às vezes a gente discute muito, o espírito não tem dogma, a gente tem que ir lá no dicionário ver que dogma é um preceito religioso. Então, a doutrina espírita tem dogma assim. A diferença dos dogmas espíritas, que eles são discutidos, eles são debatidos, eles não são impostos, mas são pilares básicos da doutrina espírita. Alguém que diz que não acredita em reencarnação não pode ser espírita. Alguém que diga que não acredite na comunicação entre os planos não pode ser espírita. Então, por isso que a gente estabelece essa ideia de que é um dogma, não sei o que disse, Kardec que escreveu, e esse dogma, diferente dos dogmas de outras religiões, ele não nos é imposto. Ele é para que nós pesquisemos, para que nós discutamos, para nós que procurarmos entender. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina de raciocínio, de equilíbrio mental, de entendimento e não de imposição. A doutrina espírita não nos impõe nada, a doutrina espírita nos expõe tudo. E ao nos expor, nos dá a capacidade, a condição de avaliar cada postulado que ela nos coloca. E um dos postulados que é muito discutido dentro da doutrina espírita, e obviamente pelos espíritos, é a condição de ciência da doutrina espírita. Muitas pessoas não entendem, não aceitam, não conseguem compreender como a doutrina espírita é ciência. Em que a doutrina espírita é ciência? Bom, a doutrina espírita é uma ciência como a astronomia é uma ciência. O astrônomo não vai no astro para medir a distância. Ele tem estudos que estipula o modo de funcionar, de agir daquele astro, a distância da Terra. Ou seja, a astronomia é uma ciência de observação. E o espiritismo é uma ciência de observação. E que observação foi feita? E quem fez essa observação? Quem fez essa observação foi Kardec. Enquanto muitas das ciências utilizam os laboratórios para as suas pesquisas, o laboratório de pesquisa da doutrina espírita, principalmente de Kardec, foram as reuniões mediúnicas, onde ele pôde avaliar os comportamentos, as atitudes, as maneiras e as situações em que os espíritos que chegavam se comunicavam. Então, como uma ciência, a doutrina espírita, o espiritismo, tem o seu grande laboratório, que são as reuniões mediúnicas. E nesse laboratório, como nos laboratórios científicos, Kardec provocou diversos fenômenos, diversas interações, e a gente mais à frente vamos ver até os processos de materializações, que também são processos de pesquisa dentro de uma ciência. Mas a gente pode ver a ciência espírita também como uma ciência social. Como a antropologia, a ciência espírita vai estudar a relação do homem com a humanidade como um todo. Como a sociologia, a doutrina espírita vai estudar o homem na sua relação com a sociedade que ele vive, especificamente. E como ecologia, a doutrina espírita vai estudar o homem com o meio ambiente. E, na verdade, a doutrina espírita chegou antes da ecologia chegar. Então, foi talvez a primeira doutrina que veio trazer a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com os animais, que praticamente nenhuma tinha até aquele momento. Então, nós podemos dizer que, sob esse aspecto, a doutrina espírita é ciência, sim. A grande diferença é que ela não tem por objetivo formar cientistas. Ela traz seus postulados e a ciência a seus interesses, a seus valores, e quando achar que deva, que vá pesquisar. E o nosso estudo vem trazer exatamente isso. E a gente interpreta também que a ciência espírita, ou espiritismo, aí já como um todo, ela encontra muita resistência dos valores que a sociedade
vem carregando há milênios, que são os valores materialistas. Nós vamos citar dois exemplos. Um é o professor Rivaio. Todo mundo conhece o professor Rivaio? Allan Kardec. Ele foi um dos grandes pedagogos do mundo, seguidor de Comênios, Rousseau, Pestalozzi. Então nós vamos ver, nas faculdades de pedagogia, falar em Comênios, falar em Rousseau, falar em Pestalozzi e falar em Montessori, não se fala em Kardec. Kardec foi banido da pedagogia. Não existe Kardec. Quem vai ver o trabalho dele antes da doutrina espírita, ele foi um fantástico pedagogo. Outro exemplo, Russell Wallace. Russell Wallace, ao tempo de Darwin, junto com Darwin, estipulou também a teoria da evolução das espécies. E entrou em contato com Darwin, já que eles trabalhavam juntos, falou: Darwin, aqui a minha teoria, eu vou mandar para você. Quando Darwin viu, e a gente quer deixar bem claro que Darwin não copiou, mas tinha algo parecido, como o projeto Genoma agora, que ao mesmo tempo que se desenvolvia na Europa, se desenvolvia nos Estados Unidos, é um processo. No momento, e as mentes que estão afinizadas com aqueles valores captam rapidamente. Então, quando Darwin viu aquilo, resolveu os dois publicarem os seus projetos. Qual a diferença de Darwin para Russell Wallace? Que o Russell Wallace falou para Darwin, essa evolução não é só a evolução física dos genes, essa evolução tem como base o espírito. E por falar nisso, ele foi banido da teoria da evolução. Quem já foi ao Museu de Londres, eu não fui, em Londres, sobre a teoria da evolução, só se fala em Darwin, não tem uma letra, uma linha sobre Russell Wallace. Por quê? Porque foi banido da ciência, porque falava em doutrina espírita, assim como Kardec. Falava em espírito, nem doutrina espírita, espírito. E se bem que ele era praticante do espiritismo, ou pelo menos aceitava a doutrina espírita. Bom, mas vamos ver, começando com Kardec, o que ele nos fala no livro Obras Póstumas. As descobertas da ciência glorificam a Deus em lugar de rebaixá-lo. Não destroem senão os que os homens edificaram sobre as ideias falsas que se fizeram de Deus. Muitas pessoas entendem Deus como que Deus faça-se isso, faça-se aquilo. E a gente começa a entender um Deus que age por impulso. Hoje eu acordei querendo construir uma estrela. Construir uma estrela. Hoje eu acordei querendo destruir aquela estrela. É poderoso? É um Deus poderosíssimo, que cria e destrói o que quer. Mas Deus é muito mais poderoso que isso, porque Ele não trabalha por impulsos. Ele trabalha pelas suas leis. E as suas leis formam estrelas, e as suas leis fazem com que estrelas cheguem ao final do seu processo evolutivo. Então, acaba sendo um Deus até mais poderoso, porque não é um Deus impulsivo, e quem é impulsivo tem defeitos, e quem é perfeito não pode agir por impulso. Então, o que vem nos mostrar que não diminui nada a força de Deus se falar que Ele criou suas leis perfeitas para que o mundo agisse na perfeição das suas leis. Porque se agisse conforme a vontade dele, seria um mundo, um universo, ou universos, como já diz a ciência hoje, em desequilíbrio. O Espiritismo possui, então, 3 bases de sustentação: ciência, religião e a filosofia. E essas 3 bases se interagem no processo de nos mostrar como funciona a relação do plano espiritual com o plano material, no sentido de trazer uma filosofia de vida, mudando paradigmas de comportamento na relação com o próximo e consigo mesmo, e uma terceira componente, que é a relação com o Pai, que seria o lado da religião, da doutrina espírita. E Kardec, a princípio, não quis usar muito esse termo religião, para que não fosse associada com as religiões ditas dogmáticas, que eram aquelas fechadas nos seus postulados. Bom, vendo o nosso tema de hoje pelo lado da ciência, o nosso interesse é mostrar que a reencarnação é uma lei natural. E nós vamos ver na questão 132, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o objetivo da encarnação, e só essa pergunta é uma palestra inteira, e os espíritos respondem: Deus
lhe as impõe para alcançardes a perfeição. Olha só, Deus nos impõe. Aí vamos falar os puristas, mas Deus não nos impõe nada. Vamos entender essa imposição. Se eu vier numa estrada onde tem um radar de 60 km, se passar 70, eu terei que pagar uma multa. Essa determinação é uma imposição da sociedade pelas suas leis com cada um de nós. Eu goste ou eu não goste, eu tenho que cumprir. A reencarnação é uma imposição de Deus para alcançarmos a perfeição. Quer eu acredite, quer eu não acredite, eu tenho que passar por esse processo. Por isso que ela é imposta. Porque não depende de eu querer, não depende de eu opinar, depende de o espírito, para evoluir, passar por esse processo reencarnatório. Por isso que nós trabalhamos com essa doutrina, trabalhamos com essa visão da reencarnação como a lei natural, que nós vamos ver lá na primeira pergunta da terceira parte do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, quando os Espíritos explicam para Kardec que lei natural é a lei de Deus. Então a gente pode falar, é natural o comportamento tal. Natural é que é de Deus. É de Deus? Não é. Se não é de Deus, é comum. É habitual daquele momento, daquela sociedade. Porque natural é aquilo que tem por base as leis divinas. Bom, existem duas linhas de pesquisa da reencarnação para o nosso estudo de hoje. Um seria a terapia das vidas passadas e a outra seria a recordação espontânea das vidas anteriores. Escolhemos então essa recordação espontânea de vidas passadas. Por quê? Porque se nós utilizarmos a terapia de vidas passadas, vamos ver críticas para essa linha também. Mas na terapia das vidas passadas tem uma crítica que é muito forte, que diz o seguinte: a pessoa que induz o paciente a lembrar de vidas passadas pode estar influindo no seu psiquismo para ele falar o que ela quer. É uma possibilidade. É uma grande possibilidade. Dizer que tudo é isso? Não, mas pode acontecer. Então nós vamos deixar de lado isso para não ver a reencarnação por essa ótica e procurarmos ver por isso, porque isso aqui foi pesquisado cientificamente e é essa a nossa ideia do que nós vamos mostrar através da ciência. Muito comum, quem tem criança pequena, conhece alguém, crianças que conversam com amiguinhos espirituais. Conversam com amiguinhos, né? E se o pai às vezes não tem essa noção que isso é um processo natural daquele espírito que ainda está se ligando molecularmente ao corpo, que ainda está em formação, e por isso que se fala, o espírito só está totalmente ligado ao corpo lá para os 7, 8, 9 anos. Por quê? E a ciência que nos explica. Porque somente aos 7, 8, 9 anos que o corpo está totalmente formado com suas moléculas do corpo físico. E como o perispírito liga ao corpo físico, molécula por molécula, as moléculas de um só estarão ligadas ao outro quando o outro estiver totalmente formado. Então é por isso que até esse processo de chegar aos 7 anos, principalmente nas faixas de 3, 4 anos, quando o sistema nervoso central da criança está formado, essa possibilidade de a criança, uma parte no corpo físico, uma parte no plano espiritual, ter lembrança de vida passada, está vendo os amiguinhos, companheiros que estão ali ajudando a ele. E esse é um grande problema do mundo ocidental, que por não acreditar isso, pega a criança, leva a um psiquiatra, se for um psiquiatra materialista, vai encher a garota de remédio e pode estar começando a criar um problema que aquela criança não tinha. Um processo normal do espírito ainda no processo encarnatório. Agora, é comum elas conversarem com a amiguinha, mas também não é incomum elas se lembrarem de vidas passadas. Mas assim como na aceita a conversa com o plano espiritual, no mundo ocidental não se aceita discutir que a criança está falando de outra pessoa. Então é muito mais difícil no mundo ocidental a criança poder desenvolver isso. Então a tendência da criança, mesmo que se lembre, se calar, porque ela está sendo pressionada pelos pais para que não continue com essa maluquice, meu filho. Mais ou menos nesse nível.
Agora, diversos pesquisadores têm se dedicado a entender isso aí, essa recordação de vidas passadas. São duas razões para esse interesse. A primeira razão seria: as crianças são mais autênticas nas informações que passam. se a criança não for desde cedo forçada a ter comportamentos, ela vai ser naturalmente autêntica. Né? E uma outra situação seria: muitas vezes nem mesmo possuem conhecimento daquilo que estão descrevendo sobre sua vida anterior. porque vai lembrar de 3 e 4 anos e não tem ainda nem capacidade para formar uma história. E muitas vezes são histórias muito complexas. Nós vamos ver aqui que a criança começa a falar que não teria condição de, naquela idade, fazer aquele processo criativo. Bom, entre os pesquisadores, nós vamos citar três. O primeiro dele é o Dr. Ian Stevenson, que desencarnou agora em 2007, né? Ele foi durante 4 anos, era um psiquiatra da Universidade de Virgínia, dirigia lá o Departamento de Parapsicologia e Psiquiatria, e por mais de 40 anos pesquisou crianças que lembravam de vidas anteriores, catalogou mais de 3 mil casos. O outro, esse americano, o outro, esse já um indiano, é o Dr. Hemendra Banerjee, é um diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, na Índia, também catalogou mais de 3 mil casos. O terceiro é esse, Jim Tucker, que é doutor em medicina da mesma Universidade de Virgínia, de Ian Stevenson, e que continuou o trabalho de Ian Stevenson, ou pegou uma parte do trabalho de Ian Stevenson, em virtude do volume muito grande. Qual era a base de pesquisa desses 3 pesquisadores? Tem muito mais, mas nós estamos trabalhando com esses 3 aqui. Crianças que em determinado período de suas vidas passaram a dizer que eram outras pessoas, que haviam vivido em outros lugares, dando inúmeros detalhes. Só que conforme eles tinham essa informação, eles checavam profundamente para ver se não poderia haver algum tipo de fraude, interpretação errada, ou influenciação de alguém, até uma influenciação espiritual, se bem que todos eles, não o Banerjee, que como indiano já tinha essa noção de vidas sucessivas, né? Mas os outros materialistas nem tanto. E nós vamos, mais ao final do nosso estudo, falar desse garoto, que é um caso muito interessante, mas vamos chegar lá na frente. Então, para que esses processos fossem levados à frente, né, dessas crianças que diziam ter sido outras pessoas, eles consideraram diversos aspectos para eliminar aquela história. Então, inicialmente nós vamos ver que nenhum deles tinha por objetivo provar nada. O primeiro objetivo deles era ver se não era mentira ou se não era uma influenciação pelo meio ou anímica. Então a primeira coisa que eles procuravam ver se existia algum tipo de fraude. Se era mentira, se alguém contou aquela história para a criança, uma mãe ou um pai querendo aparecer na mídia, né? Conta essa história, diz que você foi fulano. Iam para uma outra pesquisa, quando não era fraude. Seria criptomnésia. O que é criptomnésia? Cripto oculto, do grego, mnésia, lembrança. Ou seja, possivelmente, essa criança poderia ter lido ou ouvido alguma história e no seu inconsciente ter transformado aquela história sua. Lido aos 3, 4 anos já era uma dificuldade. Ouvido poderia ser também. Então eles pesquisavam. Se não houvesse aquela história não fosse comum na região, e obviamente a criança não tivesse tido acesso, ou não soubesse nem ler, que era a maioria dela, eles deixavam de lado essa hipótese também. A outra opção seria a telepatia com os vírus, a capacidade da criança ler a mente de alguém e se interpretar ser aquele alguém que contava. Uma outra opção que eles procuravam, a retrocognição ou pré-cognição, que é uma capacidade anímica do ser de retrocognição, lembrar ou pensar de algo, ou ler, conhecer espiritualmente algo acontecido
no passado ou até a pré-cognição, algo que vem a acontecer. Se não tivesse enquadrado a criança nisso, eles iam para outro, seria a telepatia com os mortos, que nós chamamos de mediunidade. A criança ter informação do espírito e contar sua história do espírito como se dela fosse. E a outra que eles procuravam também era a possessão, a possibilidade do espírito tomar aquela criança e falar pela criança a sua história. Quando eles não conseguiam enquadrar nisso tudo, eles falavam, pode ser que seja a reencarnação. Então, na verdade, eles não estavam pesquisando a reencarnação. Eles estavam pesquisando quais as razões que levavam aquelas crianças a se lembrarem de vidas passadas. Bom, em 1997, olha, ele começou a fazer isso lá pelo final da década de 50. No ano de 1997, Ian Stevenson lança um importante livro, que é o Reencarnação e Biologia. Esse livro, infelizmente, até hoje não foi traduzido para o português, mas outros livros deles foram. Nesse livro, em 2 volumes, ele trabalha o primeiro volume com o seguinte tema. Ele descreve marcas de nascimento na pele de bebês recém-nascidos que não podiam ser explicadas pela herança genética. Ou seja, o bebê tinha uma marca e não tinha uma especificação, uma explicação genética para aquela marca. Nós vamos ter nos Estados Unidos uma organização filantrópica chamada March of Dimes. Essa organização, além de vários estudos, ela estuda também esses defeitos congênitos que as crianças aparecem. Defeitos congênitos são aqueles adquiridos durante o período da gestação. Não é um processo genético, mas é um defeito que durante a gestação pode ocorrer com aquela criança e algumas apresentam marcas e eles conseguem definir isso. Só que eles catalogaram 4.000 defeitos de nascença ou marcas de nascença, e dessas 4.000, apenas 1.200 tinham uma razão confirmada do que era, ou seja, 2.800 tipos de marca, eles não sabiam, a ciência não sabe o que pode tê-las provocar. No segundo volume desse livro, Ian Stevenson, ele se concentra em deformidades e outras anomalias com as quais as crianças nasciam, que não podiam ser explicadas pela herança genética, nem por ocorrências pré-natalinas ou perinatalinas. Agora ele começou a estudar as que apresentavam algum tipo de defeito físico no nascimento, que não tinham causa referente a ocorrências pré-natalinas, ou seja, antes do nascimento, ou perinatalinas durante o nascimento que poderiam ocorrer. Ou seja, nem muitas das marcas, nem muitas das deformidades podiam ser explicadas pela ciência. E ele continua nos trazendo uma informação interessante. Aproximadamente 35% das crianças que afirmam lembrar-se de vidas anteriores têm marcas de nascimento ou defeitos de nascimento que combinam perfeitamente com os ferimentos da pessoa que elas afirmam terem sido em outra vida, ou marcas que essas pessoas tinham. Ou seja, de cada 3 crianças que diziam, que apresentavam marcas e diziam que foram alguém em vidas passadas, ela tinha uma relação de uma delas com as marcas combinavam com os ferimentos que as pessoas apresentavam. Olha só, de cada 3, então em torno de 30, como eles falam, de 33%, 35%. Mas ele continua as suas descobertas. Em 43 dos 49 casos nos quais um documento médico, normalmente um relatório de autópsia, foi obtido, foi confirmada a correspondência entre os ferimentos mortais recebidos na vida anterior e as marcas ou defeitos de nascimento da criança. Ou seja, dessas que se lembravam, que tinham uma marca, um defeito, e diziam ter sido alguém que tinha morrido com algo
parecido com aquele acidente parecido com aquele defeito, ou que aquela pessoa tinha marcas físicas antes do desencarne, dessas 49, 90%, onde existia um laudo de autópsia do momento da morte, combinava com o que a criança falava. Então é uma coisa muito mais precisa do que as crianças falavam. Olha, e a gente vai mostrar um caso que é muito importante, mas vamos mostrar daqui a pouco. Em 1961, vamos voltar no tempo, porque essas informações são de 1997, depois de ter estudado diversos casos, mas vamos voltar lá para o início dos estudos dele. Em 1961, quando ele começou a ver o volume de casos que estavam aparecendo, ele viu que estava tendo uma certa dificuldade de concatenar o seu trabalho na universidade, na cadeira de psiquiatria, no seu consultório de atendimento médico, né, e com essas pesquisas. Então, de certa feita, ele escreveu o seguinte: quando a primeira viagem para a Índia mostrou-me a necessidade de futuras viagens, percebi que o acontecimento só poderia ser realizado se eu pudesse reduzir o tempo que estava envolvido na prática clínica. Chester Carlson tornou isso possível através de doações feitas para a Universidade de Virgínia. Chester Carlson, ele começou a ler os livros dele, os primeiros livros, e achou interessante a pesquisa dele. E ele foi o criador das máquinas Xerox. E ganhou muito dinheiro, e com a fortuna que ele tinha, ele bancou o Ian Stevenson nas suas pesquisas. E aí o Stevenson, então, a partir do ano de 64, isso ele falou em 61, ele abandona o seu trabalho na universidade e na sua clínica e cai em campo com esse dinheiro bancado pelo Chester Carlson para as suas pesquisas. E começa a fazer essas pesquisas, só que 4 anos depois, em 68, o Chester Carlson desencarna. E o Ian Stevenson fica, poxa, todo aquele projeto que eu estava tocando para frente vai ter que parar. Só que esse cidadão deixou em testamento $1 milhão para que Ian Stevenson, doado à universidade para custear as pesquisas de Ian Stevenson. Só que tem, como qualquer organização, tem os burocratas. E quando esse dinheiro bateu na universidade, alguns burocratas falaram: não, isso é muito dinheiro para a pesquisa dele. Vamos utilizar esse dinheiro para melhorar a universidade, desenvolver outros setores da universidade. Né? Essa é a Universidade de Virgínia. Só que o presidente dessa universidade, Edgar Shannon, né, banca a pesquisa do Ian Stevenson, dizendo: não, esse dinheiro foi doado para lá, e vai buscar uma frase do fundador da universidade, que foi nada mais, nada menos que Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos, né? Considerado pelo meio acadêmico como o mais culto de todos os presidentes que os Estados Unidos teve. Ele era considerado um polímata. Polímata era aquela pessoa que detém grande conhecimento de diversos assuntos. No mundo, você tem 2 grandes polímatas além dele. Um é Leonardo da Vinci, outro é Emanuel Swedenborg, que inclusive é um dos precursores do espiritismo. Foi quem primeiro trouxe ao mundo as cidades espirituais. Isso não veio com André Luiz, veio com Emanuel Swedenborg, que depois, desencarnado, ajudou Andrew Carl Lewis, que era considerado o Kardec americano, que ele veio como espírito ajudar Andrew Lewis para corrigir erros que ele, quando médium encarnado, tinha colocado. Então você vê o padrão desses 3 homens que o mundo já recebeu. Interessante que certa feita, John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, num jantar com 49 vencedores do Prêmio Nobel de Ciência, falou o seguinte durante o jantar: acredito que esta é a mais extraordinária reunião de talento e conhecimento humano que já foi reunida na Casa Branca.
com a possível exceção de quando Thomas Jefferson jantava aqui sozinho. Você vê a qualidade, o respeito que o americano tem pelo Thomas Jefferson. E qual foi a frase que Thomas Jefferson falou? Esta instituição será baseada na liberdade irrestrita da mente humana. Por aqui não temos medo de seguir a verdade, onde quer que ela possa nos levar. Ou seja, aquele que olha para frente, entendendo que o novo, quando bem pesquisado, quando bem sedimentado, ele tem que se estabelecer. E é essa visão que a doutrina espírita nos traz, né? Vamos estudar, vamos pesquisar, vamos criar bases e fundamentos para que a doutrina espírita seja para nós um fundamento e não uma base qualquer porque alguém falou. E essa era a visão de Thomas Jefferson. Bom, um repórter do jornal The Washington Post, chamado Tom Schroeder, escreveu esse livro, Almas Antigas, que na verdade esse livro é baseado em pesquisas que ele fez acompanhando o trabalho do Ian Stevenson em campo. Ele ia com o Ian Stevenson e ia anotando todo o trabalho que o Ian Stevenson ia fazendo. E vamos ver alguns relatos que tem dele nesse livro. Ele seguiu relatos Se referindo aqui então a Ian Stevenson, tá? Ele seguiu relatos iniciais até a fonte, entrevistou testemunhas em primeira mão, examinou ele em alguns casos, cruzou informações identificando testemunhas que pudessem corroborar ou discordar de um testemunho-chave. Ou seja, não aceitava a informação de cara. E a campo pesquisar. E para isso que ele tinha aquele dinheiro todo, exatamente para esmiuçar cada caso. Continua o Tom falando. Ele confrontou testemunhos verbais com registros escritos sempre que possível. Considerou razões prováveis para uma mentira ou autoilusão, buscou caminhos normais através dos quais a criança poderia ter obtido conhecimento sobre a identidade de uma possível vida passada, buscou conexões ocultas entre a criança e sua família com a família da pessoa falecida. Então, uma das coisas que ele tirava, descartava, sem dizer que era mentira, mas descartava pela possibilidade de ser, é quando a criança falava que era o avô. Quando a criança falava que era alguém que a família conhecia e por acaso poderia ter conversado entre si, a criança ter ouvido e criado a história. Mesmo que fosse verdade, ele não caracterizava como fraude, mas como poderia haver a possibilidade desses casos, ele deixava de lado. Continua, Tom. Não apenas isso. Um colega de Stevenson aplicou testes psicológicos nas crianças que fizeram relatos sobre vidas passadas e depois comparou-os a testes de crianças comuns. Então, ele pega essas crianças e começa a fazer teste com um psicólogo que fazia também em crianças normais no seu processo de avaliação e comparou esses testes. Vamos em frente. Notavelmente, não surgiu qualquer grau de patologia psicológica naquelas que falavam sobre existências anteriores. Elas se mostraram saudáveis, um pouco mais inteligentes e menos sugestionáveis do que a média. Seus professores as consideravam bem ajustadas, mas os pais não muito. Interessante, né? Não foi encontrado pelo psicólogo nenhuma característica de doença. Não tinha nenhuma doença as crianças que falavam que eram alguém. Já não vou nem dizer que eram mais inteligentes, não quero, isso aí não me chama atenção, mas o que me chama atenção aqui, que eram menos sugestionáveis. Então, com certeza, aquelas crianças não aceitavam sugestões de ninguém para falar o que estavam falando. E aqui, os professores achavam saudáveis, bem ajustadas, mas os pais não. É óbvio. Imagina o seu filho chegar para você, não sou seu filho, não. Eu sou fulano de tal, que morei em tal lugar, casei com tal lugar, a minha esposa chama-se fulana, meu irmão. Não tem pai que não considera aquela criança com algum problema, né? Por isso que a gente entende o comportamento desses pais. Bom, vamos começar a ver os casos. Um jovem indiano recordava-se, quando criança, de ter sido um homem chamado Maharaham.
Após investigar o caso, descobriu-se que tal homem existiu e tinha sido morto com uma espingarda disparada a queima-roupa no peito. Posteriormente, ao comparar as marcas no peito do jovem com um desenho obtido junto a documentos de autópsia de Maharam, verificou-se que os ferimentos combinam perfeitamente com as marcas. Vamos ver então as imagens, né? Aqui está o peito do jovem e aqui as marcas dos diversos projetis da espingarda. Esses aqui nós vemos aqui, esses aqui nós vemos aqui e alguns desses aqui nós vemos aqui e vemos aqui. Exatamente no local onde o projetil o alcançou foi aonde ele apresentou marcas no corpo quando encarnado. Vamos ver uma outra situação. Bom, isso aqui não é uma cicatriz, tá? Isso aqui é uma marca de nascença. Vamos ver o caso desse jovem. Na verdade, bom, vamos ver, a gente comenta melhor. Tá? Isso aí não é uma cicatriz, é uma marca de nascença. Um homem tailandês que, enquanto criança, recordava-se de ter sido, na vida anterior, o seu tio, que foi golpeado na cabeça com uma faca e morreu quase instantaneamente. Cairia na situação de um parente, só que tem que ele apresenta uma marca de nascença exatamente na posição aonde o tio foi golpeado com o facão. Então aí já foge um pouco daquela coisa de lembrar quem era, porque ele trazia junto uma marca de nascença característica do local pelo qual ele, no corpo do tio, na encarnação passada, tinha sido golpeado. E mais, este homem também tem o dedão do pé direito deformado, e o seu tio, ele, em outra encarnação, tinha também sofrido uma terrível infecção no mesmo dedo do pé direito, alguns anos antes de morrer. Ou seja, além de ele trazer essa marca do golpe que ele levou no momento do desencarne, ele manteve uma deformidade que seu corpo físico tinha em função de uma infecção no corpo, infecção que ele teve anteriormente no desencarne. Nós temos que lembrar que a maioria desses casos de reencarne se dão num período muito curto, entre o desencarne e a nova encarnação. Normalmente na faixa de, no máximo, 8, 10 anos estourando. E o que a doutrina espírita fala isso? A gente tem que recorrer à doutrina espírita para entender sobre a ótica doutrinária, né? Nós vamos ver Livro dos Médiuns, no item 53. Os desencarnados acham-se em estado de perturbação. Tudo se lhes apresenta confuso em torno. Vêem-se perfeitos ou mutilados, conforme o gênero da morte. E o maior exemplo disso são as reuniões mediúnicas, onde muitas vezes, narração do médium que dá passividade, o companheiro chega sem um braço, o companheiro chega sem a cabeça, em alguns casos, quando decapitado foi, chega com sangrando os ferimentos. Por quê? Porque nós ainda, num nível pouco evoluído espiritualmente, desencarnamos ainda com a materialidade. E quando esses desencarnes são por mortes durante aquele período em que o corpo ainda carrega grande quantidade de fluido vital, não é facilmente que esse fluido vital se dissipará. Então essa materialidade que o espírito leva para o plano espiritual, ele mantém como se tivesse ainda as características do corpo físico. E nós vamos ver, né, que ele chegando lá, mutilado, sem o braço, cabeça cortada, qualquer tipo de defeito no corpo físico, e não tendo a evolução para se refazer rapidamente, normalmente esse refazimento do corpo perispiritual leva anos, e ele encarna recentemente, ele encarna ainda com o seu perispírito deformado. E como o perispírito é o modelo organizador biológico do corpo, ele vai
trazer para o corpo as dificuldades que seu corpo perispiritual tem. Por isso a razão das marcas, por isso a razão das deficiências físicas que se apresentam em outros, no corpo da encarnação seguinte. E vamos ver esse caso aqui é uma mão direita de um garoto que nasceu sem os dedos. Vamos ver o caso dele. Nasceu na Índia. Dizia lembrar-se de outra vida, que posteriormente descobriu-se ter sido um rapaz de outro vilarejo, já falecido, que perdera os dedos da mão direita num acidente em uma máquina cortadora de forragens. Tinha um pouco diferente. Ele não morreu em função desse acidente, mas ele chegou no plano espiritual ainda marcado pelo acidente e trazendo no seu perispírito a deformação no corpo físico. E quando encarnou, não tendo tempo de refazer o seu corpo perispiritual, ele traz no seu corpo físico as marcas da maneira como ele estava no plano espiritual. Vamos ver outro caso. Um garoto na Turquia, com a orelha direita mal formada, lembrou de ter levado um tiro mortal exatamente neste lado da cabeça. Essa deformação, segundo o geneticista, é algo raríssimo de acontecer, em termos de ser uma malformação genética. Stevenson, na verdade, nunca declarou, vamos deixar bem claro, que as suas pesquisas comprovam a reencarnação. Ele foi muito, vamos dizer, ético e não querendo afrontar ou confrontar com a ciência da sua época. Mas ele dizia o seguinte: estes casos sugerem como explicação a reencarnação e que não existe explicação mais provável para eles. É quase pedindo desculpa para os cientistas. Olha, não achei outra solução, pode ser que seja reencarnação. Mas outros pesquisadores, entre eles o Dr. John Aldrich, escreveu um livro chamado Investigando a Reencarnação, onde ele estuda as pesquisas do Ian Stevenson. Ele é mais peremptório, mais taxativo quando diz: desde o trabalho de Stevenson, não é mais correto dizer que inexiste uma prova real, sólida, da reencarnação. Foi exatamente isso que ele proporcionou. Então, o Dr. John Aldrich não tem dúvida que todo o trabalho do Ian Stevenson comprova o processo reencarnatório. Mas nós vamos encontrar um outro pesquisador também, Dr. Harold Leaf, também era um psiquiatra, e escrevia no famoso Jornal de Doença Nervosa e Mental, muito conceituado entre os psiquiatras, e ele descreve Ian Stevenson como uma pessoa metódica, como uma pessoa muito cuidadosa e como uma pessoa ainda que era muito cauteloso nas suas investigações. E define Ian Stevenson com a seguinte frase: ou ele está cometendo um erro colossal, ou ele vai ser conhecido como Galileu no século XX. Referindo-se a Galileu Galilei, né, que trouxe toda uma revolução dentro da ciência ao dizer que a Terra girava em torno do Sol e não o Sol que girava em torno. Para quem quiser pesquisar mais, tem também dois grandes pesquisadores que facilmente tem muitos trabalhos na internet, que é o Dr. Hernando Haraldson e a doutora Antônia Amigos. Então vamos para o nosso segundo pesquisador, Dr. Ramendra Banerjee, que publicou o livro Vida Pretérita e Vida Futura. Diz ele nesse livro: durante anos, os pesquisadores parapsicólogos que estudam os casos de reencarnação têm sido considerados charlatães. Depois de mais de 25 anos de pesquisas neste campo, em que estudei mais de 1.100 casos tão impressionantes que agora a comunidade científica passou a considerá-los como dignos de pesquisa. Esse prefixo para significa algo possível de acontecer, mas que ainda não tem explicação científica. Então, normalmente, aqueles que
parapsicólogos que falavam na reencarnação e eram considerados charlatãs, porque não tinha uma base científica para provar o processo. Base científica é essa que a Ian Stevenson e o Ramendra Banerjee veio trazer, como ele mesmo fala, né? Lá no início dele, quem falava em reencarnação dentro da ciência era o charlatão. Mas ele, com 25 anos de pesquisa, nesse momento, mais de 1.100 casos, ele chegou a mais de 3.000, ele diz que a comunidade científica, junto com o trabalho dele, junto com o trabalho da Ian Stevenson, esse livro que eu citei também foi um livro de pesquisa da Ian Stevenson para fortificar o seu trabalho, já dizia que a comunidade já considerava, pelo menos, digno de pesquisa científica os seus trabalhos. E continua, Dr. Banerjee. Decidi formar um centro de estudos internacional sobre a reencarnação. Seu objetivo seria estudar cientificamente casos de vidas anteriores. Então, já considerando aí a reencarnação como uma realidade científica, quando ele cria esse Centro de Estudos Internacional. E continua. Minhas pesquisas de um quarto de século convenceram-me de que há pessoas dotadas de memórias diferentes, o que não se pode obter por vias normais. Quebrando o grande paradigma da ciência materialista que dizia que o pensamento era uma secreção do cérebro. A mente era uma produção do cérebro. E ele vai forjar um termo que hoje já tem sido muito estudado e pesquisado pelos cientistas. Vamos ver, continuando sua fala. Chama esse tipo de memória extracerebral, porque as afirmações dos sujeitos de possuírem lembranças de vidas anteriores parecem ser independentes do cérebro. Ou seja, ele não só quebra o paradigma materialista, como ele dá ênfase ao paradigma espiritualista, dizendo que cérebro é um órgão do corpo físico e mente é o que usa o cérebro para que o corpo possa fazer aquilo que a mente faz. E a gente pode chamar essa mente extrafísica de self, de eu, de espírito, de metasistema, diz o Dr. Deci Andoli, quando ele está falando sobre reencarnação, sobre espíritos com outros médicos, ele usa o termo metasistema, que aí os médicos aceitam. Se falar espírito é coisa de carola, é coisa de religioso. Então, o termo que vai usar pouco importa. O que importa é que a mente não pertence ao cérebro, muito pelo contrário. Ela se utiliza do cérebro para que o corpo físico possa exercer as suas atividades. E complementa dizendo Banerjee. É fato científico que ninguém é capaz de lembrar o que não aprendeu anteriormente. E vai voltar aí, vamos dizer, 2.300 anos, com Platão, que dizia o seguinte: aprender é recordar. Conclui então Banerjee. Os casos descritos neste livro baseiam-se em pesquisas que fiz através de rigorosos métodos científicos. Como a ciência preconiza, métodos empíricos pela experiência de cada fato, métodos conceituais e métodos formais. Citaremos agora um estudo do Dr. Banerjee, que é esse garoto Gopal, nasceu na Índia e começou a dizer para os pais que se lembrava que ele morava numa outra cidade tal, ele tinha sido farmacêutico naquela cidade e tinha sido morto pelo irmão. O pai, já com a visão mediana, acreditando nessa possibilidade, começou a conversar com os amigos. Poxa, meu filho está falando isso toda hora comigo. E falou, peraí, eu ouvi uma história mais ou menos disso aí. E pegaram a criança e foram para essa cidade, sem falar nada com a criança. E quando a criança chegou lá, identificou onde era a farmácia, identificou o local em que ele foi morto pelo irmão, identificou a esposa e uma cunhada. Nesse período, ficou sem a criança saber, definiu até a rua e a casa onde morava. Então, mais do que provado que aquela criança não estava inventando, ela estava realmente se lembrando daquela vida. A gente não vai perder muito tempo aqui, mas podemos falar que nós estamos no Brasil. Hernani Guimarães Andrade, que tem um livro
chamado Reencarnação no Brasil. Vamos passar rápido essa fase. Ele funda um Instituto de Pesquisa Biofísicas para estudar exatamente, para estudar fenômenos paranormais, reencarnação, obsessão espiritual, e é o maior estudioso do perispírito, que ele chama de modelo organizador biológico, onde ele vai fazer um trabalho profundo sobre o perispírito. Mas vamos ver esse outro caso. Esse senhor aí é um grande médico, né? Não está encarnado ainda, Dr. Norm Scheller. É um médico que trabalha é um neurocirurgião. E o grande processo nessa encarnação dele é trabalhar com técnicas que diminuam a dor dos pacientes. Tanto que, entre vários trabalhos que ele teve, ele construiu o que ele chama uma unidade TENS, deixa eu ver o nome correto aqui. O inventor da unidade TENS, que é um dispositivo que descarrega na corrente elétrica subcutânea, ou melhor, descarrega uma corrente elétrica subcutânea, onde vai bloquear a dor dos seus pacientes. E ele, certa feita, disse o seguinte: em janeiro de 1972, eu estava sentado em uma conferência na Neuroelectric Society em Snowmass, em Aspen, esperando que o Dr. William Kroger terminasse sua palestra. Fiquei um pouco irritado porque ele estava tentando nos convencer de que a acupuntura era hipnose, e ele disse de repente: no século passado, um médico britânico demonstrou que você poderia operar pacientes hipnotizados. Seu nome era John Erickson. Quando ele disse isso, senti como se alguém tivesse jogado um iceberg nas minhas costas, e eu disse para mim mesmo: meu Deus, sou eu. Segundo a descrição dele, ele não conhecia esse médico. E nós temos que entender que ele é um médico famoso, conceituadíssimo, não precisava inventar uma história dessa. O que ele faz? Um ano depois, com aquilo na cabeça dele, ele resolve partir para Londres, já que na encarnação passada, como John Eliotson, ele morava em Londres. Chegando em Londres, ele pega um táxi no aeroporto e pede para ir para lá a escola de cirurgiões da Inglaterra. No meio do caminho, ele sente aquele mesmo sentimento que teve nesse momento dessa frase do Dr. Kroger, e fala para o motorista de táxi: senta aqui à direita. O cara entrou mais à frente, tinha um hospital, e nesse hospital ele toma conhecimento que o Dr. Eliotson tinha trabalhado ali. Conheceu até o escritório onde o Dr. Eliotson tinha trabalhado no século passado e, como ele disse, sentiu assim uma sensação de familiaridade. Então vamos pesquisar um pouco mais do Dr. Norm. Norm era um prodígio médico, tendo ingressado na faculdade de medicina com apenas 19 anos. Ele se tornou um inventor e inovador médico, assim como Erickson era. Como Erickson, Norm fez importantes contribuições para o campo do manejo da dor, embora observe que nesta vida ele tentou tirar os pacientes dos narcóticos, enquanto, como Erickson, estava introduzindo narcóticos na Inglaterra. Olha que duas situações fantásticas. Primeiro que ele foi médico com 19 anos. Você é médico com 19 anos, você já tem que trazer uma bagagem de medicina grande, já ter sido médico numa encarnação só. Possivelmente, como Eliotson, ele já tinha sido lá algumas encarnações como médico. Então ele vem com 19 anos com dois objetivos. Primeiro, desenvolver melhor as técnicas que Eliotson tinha criado. E quais eram as técnicas de Eliotson? Os opiáceos. Só que tem que, quando você aplica morfina num paciente, você tira a dor do paciente, mas propicia morfina. Então, quando ele fala que ele vinha para tratar pacientes dos narcóticos, não era viciados aditivos em nenhum tipo de droga. Eram aqueles que estavam dependentes da morfina por causa do tratamento que ele iniciou. Então, ele vem com duas tarefas, provavelmente estipuladas por ele mesmo no plano espiritual. Uma, melhorar
o sentido de tirar a dor sem viciar. E segundo, tratar aqueles que estavam viciados pelaquilo que ele começou na encarnação passada. Olha que profundidade, que beleza. Um homem desse, com essa capacidade, não precisava para ninguém dizer e botar a cara a tapa, porque é quase ser considerado como um maluco no meio médico. Basta ver o doutor Sérgio Felipe falando sobre mediunidade, falando sobre premial na Universidade de São Paulo, mas vem trazer essa noção, essa importância desse processo encarnatório. Mas como nada é à toa, nós vamos ver agora a imagem do Dr. Eliotson. Nariz, boca, lábio superior, queixo, formato do rosto, sobrancelha. O olho aqui talvez não dá para perceber porque o texto está mais aberto. Semelhantes em bastante aspectos. Talvez a importância dessa semelhança seja muito mais para nos trazer essa certeza de que o processo encarnatório é um processo real. E nós vamos ver o nosso último pesquisador, peço desculpa por ter... Mas estou vindo de fora e tem 10% de... Esse é o último pesquisador, Jim Tucker, né? Jim Tucker, como eu falei, continuou os casos do Dr. Ian Stevens. E o caso fantástico é esse que eu falei para vocês, esse jovem chamado Carl Keller. Esse jovem nasceu na Inglaterra em 1972. E ele, aos 3 anos de idade, olha só que diferença, esse aí já leva um processo de 30 anos, diferente daqueles que encarnavam entre 5, 8 e 10 anos. Processo de 30 anos, ele começa a falar que ele foi um piloto alemão da Segunda Guerra Mundial que tinha sido abatido durante os bombardeios alemães à Inglaterra. E fala aquilo, fala aquilo, fala aquilo. Ele tinha uma marca na virilha, ele falava, e eu, quando meu avião foi abatido, perdi a perna. E os pais, de uma maneira ou outra, começaram a pesquisar, mas muito afã. Só que, certa feita, ele desenhava o cockpit do avião dele com 3, 4 anos de idade. Igual os aviões que viram que era o tipo de bombardeio que os alemães atacavam a Alemanha. A Inglaterra. Desculpa, a Inglaterra. Meu ponto eletrônico aqui funciona fantasticamente. E aí, ele vendo o filme uma certa feita com os pais, que não tinham nada a ver com armamento bélico, o pai não tinha nada a ver com aviação. Ele vendo um filme sobre a guerra, ele fala para os pais, aquele sargento alemão está com a divisa ao contrário, ou seja, o estilista, quando montou o uniforme, botou a divisa ao contrário e ele viu. Quando foram pesquisar, viram que ele realmente estava certo, a divisa estava colocada de maneira errada. Só que esse garoto cresceu e quando pesquisaram sobre os aviões que caíram, esse avião caiu a 10 quilômetros da onde ele renasceu. Olha só o processo, como tudo está interligado. Só que a história contava que ele dizia que era ele, o piloto, um bombardeio, tem navegador, tem que solta as bombas, tinham mais 3 tripulantes. Existia um avião que tinha caído por ali, mas tinha sido resgatado apenas 3 corpos e os 3 intactos, não tinha nenhum sem perna. Então a história dele ficou sem pé, sem cabeça, ele cresceu aquele drama todo. Na escola ele começou a ser ridicularizado, porque ele estava ensinando para os coleguinhas daquele passo do alemão, sabe? Daquele pé lá em cima. Os garotinhos começaram a ridicularizar dele, ele começou a ficar uma pessoa introspectiva, com problemas e acabou desencarnando com 20 anos numa briga. Só que depois que ele desencarnou, 2 anos depois, acharam o cockpit do avião enterrado no meio de um barranco lá e tiraram o corpo, faltando uma perna. Esse corpo era do capitão Heinrich, deixa eu ver o nome do capitão, Heinrich Richter. Mas mais interessante, que ele era louro de olhos azuis, filhos de pais morenos de olhos castanhos. Olha a foto dele com os irmãos. Olha os irmãos. Moreno, olhos castanhos, ele louro, olho azul. Que coisa interessante, né? Então vamos ver agora a foto do alemão, piloto alemão. Alguma semelhança?
nariz, boca, queixo, olho, sobrancelha. Isso aqui com mais hambúrguer do que esse aqui, né? Com um pouquinho mais, né? Tempo de guerra, coisa era uma. Olha só, a gente vai perguntar, mas pelo amor de Deus, como é que ele pode ter nascido de pais morenos, com toda a genética morena, com os irmãos morenos, e ter nascido louro de olho azul? E nós vamos buscar de novo, né? O nosso querido Hernani Guimarães, no seu livro Espírito, Perispírito e Alma, onde ele nos dá a seguinte informação. Há como que uma resultante da soma vetorial dos caracteres genéticos mais os sâncaras. O mais forte predominará com maior probabilidade. Sânkara, segundo o doutor, segundo o Hernani Guimarães, é uma espécie de hereditariedade do espírito. Ou seja, o espírito forma o corpo físico pela sua vontade. Por isso que ele fala, predomina o mais forte. O mais forte nesse momento foi o espírito, porque tinha necessidade, talvez dele, de resgatar seu corpo enfiado ali. E também dentro do grande processo de mostrar a reencarnação. Isso aí é a ilação que cada um de nós pode fazer, né? Então, o que a gente vai fechar com o Dr. Amos Goswami, que é um dos maiores físicos quânticos que o mundo tem nesse momento, considerado entre os 3 principais físicos quânticos, que quando perguntaram para ele se a reencarnação era uma realidade científica, disse: A resposta é um retumbante sim. Pense, os dados sobre reencarnação dão-nos evidência definitiva de que a mente não é o cérebro, pois ela sobrevive à morte do corpo físico. Um físico trazendo o paradigma espiritualista. Essa foi a nossa ideia de mostrar esse trabalho hoje. Fica evidente que, sob metodologia científica, a reencarnação está provada. Agora, não é mais provada, não é mais divulgada, porque atende a interesses que não querem que isso seja deflagrado. Atende a interesses que preferem manter o processo do paradigma materialista, porque estão se locupletando financeiramente ou qualquer outro tipo de valores. A quem interessar essa mudança que pode investir. A doutrina espírita não gera verba nem se preocupa em provar isso. Isso é para a ciência, né? E a gente, agora fechando mesmo, tá? Vamos trazer Ernesto Bozano, né? Que foi um grande, vamos dizer, combatente do espiritismo, até pesquisar e confirmar o que a doutrina espírita falava. Ele encarnou em 1872 e desencarnou no meado do século XX, 1943. E ele fala uma frase muito interessante, diz ele: não é científica a atitude dos que, em nome de princípios, negam os fatos que os contrariam. Não tem nada de científico eu querer desprovar o que está provado. E a doutrina espírita, os espíritos falam para Kardec que a doutrina espírita seria combatida não por convicções das pessoas. A doutrina espírita seria combatida porque ela fere tão grandes interesses que ela precisa ser combatida. E nós, com o nosso trabalho de muito mais do que provar a doutrina espírita na reencarnação, é provarmos como espíritos que precisamos nos transformar como para homens de bens, para permitir que este planeta dê apenas possibilidade de reencarne para espíritos evoluídos, ou pelo menos iguais a nós. Muito obrigado, boa noite, fica aí. 10 minutos.